Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai olhar um pouco aqui, fazer uma revisão sobre forças centrípetas. Então, a gente vai ver exatamente o que é isso, quando que ela surge, como se calcula. Tudo bem que é bem tranquilinho aqui essa matéria. Muito bem, então quando que surge a tal da força centrípeta? Essa força aí vai surgir sempre que você tiver um movimento circular, ok, pessoal? Então, tá lá um carro andando em círculos ou se amarra uma pedrinha numa bola, numa corda e faz um movimento circular, tá? Então falou de força centrípeta, pense em movimento circular. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Faz quando que eu amarro um preguinho, uma corda aqui, fazer uma corda legal, né? Legal. Você tem aqui uma cordinha e aqui embaixo faz quando que você tem uma pedra, né? Se amarra aqui, tá? O que é a força centrípeta? É o seguinte, pessoal, uma coisa que tem que ter na cabeça é quando você tiver um movimento circular em forma de círculo, ou metade de um círculo só, ou um quarto de círculo, só uma parte. Né? Se o movimento fizer um pedacinho de círculo, você sempre vai ter a tal da força centrípeta. Vou arredondar para FCP. Tá? Então é assim, por exemplo, você quer comprar lá um carro. Para comprar um carro você precisa de dinheiro. Né? Aqui é a mesma coisa. Para você fazer um movimento circular, você precisa ter uma força centrípeta. E quem é a força centrípeta? Então, deixar anotado aqui. Ela é a soma, vou usar esse símbolo aqui, sigma, tá? Significa soma de todas. Então, soma de todas as forças com direção para o centro do círculo. Para o centro. É mais fácil ver do que entender essa frase. Essa frase aqui parece meio esquisito, né? Mas ó, vamos pensar aqui então no nosso exemplo, que forças estão agindo nessa bolinha. Né? Se vocês recordarem lá, temos duas forças. O peso, lembrando pessoal que peso é sempre para baixo, tá? Então tem o peso. E como eu amarrei um fiozinho, né? Sempre que tem fiozinho, você vai ter peso. Fiozinho, você vai ter uma tração aqui para cima. Ok? Então tem essas duas forças aqui, ó, peso e tração. Como é que a gente calcula a centrípeta? A centrípeta é a soma de todas as forças com direção para o centro. Ou seja, você pega aqui o centro, a direção dele, essa linha vermelha. Quais forças estão nessa linha? Tração e o peso. Então elas duas vão fazer o papel de centrípeta nesse caso. Ou seja, minha força centrípeta vai ser igual a... Que é o seguinte, você vai fazer primeiro as forças que estão apontando para o centro aqui do círculo, que no caso é a tração. Então é a tração que aponta para o centro, menos as forças que estão apontando para fora do centro, que nesse caso é o peso. Que então, nesse nosso exemplo, quem faz papel de centrípeta é a tração e o peso, como estão em sentidos diferentes, uma para cima e uma para baixo. A gente pega aqui e subtrai. Tá? Lembrando que é sempre a que está para o centro, menos a que está para fora. Ok? Beleza, vamos ver aqui mais um exemplo. Faz de conta que eu tenho sei lá, um carrinho aqui que vai descer numa ladeira aqui. Tá? E faz de conta que essa ladeira tem um formato circular, ó. É como mais ou menos se aqui completasse um círculo depois, ó. Ok? Então, meu carrinho está aqui, faz de conta que ele está aqui na posição embaixo, ó. Vamos lá, vamos ver quem que faz papel de centrípeta. Novamente, só desenhar as forças, né? Então, eu tenho o peso sempre para baixo. E nesse caso, esse carrinho está encostado nessa ladeira, né? Sempre que tem uma coisa encostada, eu vou ter uma normal. Nesse caso, uma normal para cima, porque o chão está embaixo do carrinho. É como se o chão estivesse empurrando o carrinho para cima. Então, quem que faz papel de centrípeta aqui? Ó? Vamos calcular. Centrípeta, soma das forças com direção para o centro.
Quem que está em direção ao centro? Essas duas, ó, normal e o peso de novo. Tá? É como se o centro estivesse aqui, ó. Todo mundo que estiver nessa linha está na direção do centro. Como é que fica a centrípeta? N menos P ou P menos N? Lembra lá? Sempre a que aponta para o centro, no caso N, menos a que aponta para fora, que é o P. Ok? Mais um último exemplo, só para vocês verem a diferença aqui entre a centrípeta. Faz de conta que agora o carro está subindo uma montanha. Ele está aqui em cima da montanha. Né? E faz de conta que a montanha aqui tem um formatinho circular. Ó. Então, como é que fica a minha centrípeta? O centro do círculo está aqui. De novo, desenho as forças que existem no carro, que no caso aqui é o peso. E a normal sempre contrária onde você está apoiado. Né? Então, a normal é para cima. Beleza, então, como é que fica a centrípeta aqui? Façamos a centrípeta. Nesse caso, vocês veem que quem está apontando diretamente para o centro é o peso. Então, o peso vai vir primeiro, menos quem está apontando para fora do círculo, que é a normal. Então, P menos N. Essa vai ser minha centrípeta. Ok? Então, primeira coisa aí é fazer o desenho, desenhar as forças e ver quem que é sua centrípeta. Né? Só somar quem estiver em direção ao centro. Lembrando que é somar vetorialmente, né? Às vezes, na verdade, é uma soma vetorial vira uma subtração quando está em sentidos contrários, né? Uma para dentro e uma para fora. Legal. E, sabendo disso, você vai usar a seguinte fórmula. A força centrípeta, seja ela quem for, é igual a massa do seu corpo vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido, aqui tanto faz dividir só o V ou dividir todo mundo, pelo raio da sua trajetória. Ok? A gente vai usar bastante essa fórmula. Então, massa é o m, velocidade e o raio da sua trajetória. Ok? Então, isso daqui é basicamente a teoria. Agora a gente vai fazer uns exercícios que eu garanto para vocês que tem uma chance altíssima de cair em um desses exercícios, né? O melhor jeito que eu descobri de estudar essa matéria é meio que você entender com um pouquinho de decorar aí como é que faz cada caso, que é muito provável cair um desses casos, tá? Tem casos mais difíceis, casos mais elaborados, mas a gente não vai dar muito foco para eles agora. Se vocês tiverem mais dúvida, mande lá um e-mail para nós, visite o nosso site, tem um botãozinho lá para você mandar sua dúvida que eu resolvo uns mais difíceis aí. Lembrando que nosso site apareceu aí no começo do vídeo, né? o easyvest.com.br. Ok, então vamos lá fazer alguns exercícios aqui. Legal, então primeiro esse daqui. Pessoal, esses livros eu tirei do livro de física do Ramalho, Nicolau e Toledo, tá? Se vocês estiverem interessados, mantendo os direitos autorais, foi o livro deles. Chama Fundamentos da Física. Ok, então dá uma lidinha aí nesse problema, dá uma pausa aí no vídeo, tenta mais ou menos se entreter, se mergulhar aí para a gente começar esse exercício. Beleza, então ele fala que esse carrinho aqui, ó, vai passar no inferior da depressão, né? Ou seja, aqui nesse ponto, ó, lá embaixo, no inferior. Então ele fala que nesse momento esse carro está com uma velocidade de 54 km por hora. Aqui, como bons físicos, com bons instintos, quilômetros por hora é uma unidade horrível para trabalhar, né? Já vamos passar para metros para segundo. Lembra lá? Quilômetros por hora. Se você quiser passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Tá? Cuidado para não usar a unidade errada aí. Nesse caso aqui, faz 54 dividido por 3,6, dá 15 metros por segundo. Metros por segundo é uma unidade boa, tá? Não esquece de converter quilômetros por hora aí, que senão dá errado. O raio ele já falou então, ó, que é 10. E ele quer a força de reação. Tá? Sempre que ele falar de força de reação, leia-se força normal. Tá? É comum o problema falar força de reação, quanto que vale
a reação do solo, tá? Sempre que tiver algo a ver com reação, é a força normal. Por quê? Vamos lá, então, o primeiro passo aqui é desenhar as forças que agem nesse carrinho aqui no ponto mais baixo. Então, ele, como de costume, vai ter o peso, que ele já falou para a gente que vale 10.000 newton. Já vamos deixar aqui. E como ele está encostado aqui nesse chão, ele vai ter uma força de reação normal para cima. Normal sempre contrário onde você está encostando. Se o chão está embaixo dele, a normal vai para cima. Então tem essas duas forças. Ele está pedindo quanto vale essa reação, essa normal. Como é que a gente começa? Então vamos lá. Primeira coisa, fazer o desenho com as forças. Beleza, fizemos. Segunda coisa é detectar quem é a força centrípeta. Então, força centrípeta é a soma de todas as forças na direção do centro. Quem que está na direção do centro? Normal e peso. Como a normal é a que aponta aqui para o centro, então é normal menos a que aponta para fora, menos o peso. Ok? E esse foi o segundo passo, tá? Detectar quem que é a centrípeta aqui, que no caso é a normal e o peso. E agora, o terceiro passo é substituir essa centrípeta pela fórmula dela. Lembra lá? Força centrípeta é mv² sobre r. Muito bem, então vamos colocar aqui, ó, mv² sobre r é igual a normal menos o peso. Agora vamos dar nomes aos bois. A gente já sabe aqui quanto que vale alguns valores. A massa, ele deu, está escondido ó, nesse peso. Formulinha do peso é massa vezes gravidade. Se o peso aqui vale 10.000, então 10.000 é a massa, que eu não sei, e a gravidade ele mandou a gente adotar, ó, tá meio esquisito ali, né? 10 metros por segundo. Tá? Então corta um zero aqui, massa é 1.000 quilos. Quilos porque a gente está trabalhando sempre no SI, Sistema Internacional, tá? Que é newtons, metros por segundo. Então essa massa sai em quilos. Beleza, então a gente descobre aqui que essa massazinha vale 1.000. Então 1.000 vezes velocidade ao quadrado. A velocidade é essa, 15. Então 15 ao quadrado. Dividido pelo raio. Raio ele deu, ó, 10. Então sobre 10 é igual a normal. Menos normal a gente não sabe, né? O que a gente está querendo descobrir, é o que ele pediu. Menos o peso, que é 10.000. Legal, corta aqui, 0 com 0, dá. Então, deixa eu fazer uma separação aqui. Então, dá lá, ó, 100 vezes 15 ao quadrado, 225. É igual a normal menos 10.000. Resolve aqui, né? Ó, 225 vezes 100, só botar 2 zeros no 225, 2 zeros. Então, 225, 0, 0, é igual a normal menos 10.000. Joga esse menos 10.000 para lá, vai como mais. Então, joga para lá. Normal fica 22.500 mais 10.000. Ou seja, normal dá 32.500 newton. Aqui fica meio esquisito mesmo, tá? N é igual a 32.500 N. Esse N é de normal, esse N é de newton. Ok? Então, esse problema é bem legal, né? Agora vamos resolver um outro aqui que também vira e mexe cai, que é o oposto desse. Beleza, então vou apagar aqui, tá, pessoal? E pegar o próximo exercício, que é o carrinho subindo a ladeira agora, em vez de descendo. Tá? Vamos lá ver como é que fica esse daqui. Dá uma lidinha aí, tenta se habituar com o problema e vamos lá. Beleza, então tá o carrinho aqui subindo e ele fala aqui, ó, que quer de novo, ó, a intensidade da força que o leito da estrada exerce no veículo. Está pedindo a normal de novo, tá? É uma força de reação aí. Quando ele passa pelo ponto mais alto da trajetória, da lombada. Então, quando ele está aqui em cima, ó.
Tá? Deixa eu puxar só um pouco mais para baixo esse desenho. Beleza, então, quando o carrinho está aqui em cima, ele quer saber quanto que vale a normal. Mesma coisa, né, pessoal? Então, primeira coisa é desenhar as forças aqui. No caso, ele tem um peso para baixo e uma normal para cima. Ok? Segundo passo é detectar quem faz o papel de centrípeta. Então, a minha força centrípeta nesse caso, quem que está apontando para o centro? É o peso, né? Ele aponta lá diretamente para o centro. Ó. Então, é peso menos quem aponta para fora. É normal. Terceiro passo, joga a fórmula da centrípeta. Então, mv ao quadrado sobre r é peso. Peso aqui a gente vai calcular. Ele não deu, né? Mas é bem fácil. Peso é sempre mg, tá, pessoal? Não esquece disso. Então, peso aqui. Massa ele deu, ó, 1.600. Não esquece que tem que estar em quilogramas, tá? E já está nesse caso. Então, 1.600 vezes a gravidade, que vale 10. Então, o peso aqui dá 16.000 newton. Tá? Então, deixar aqui por enquanto como P, daqui a pouco a gente substitui tudo ali. Legal, então vamos lá, dar nomes aos bois. Quanto que é a massa? 1.600. Velocidade. Não é 72, né? Na verdade é, mas não pode usar em km por hora. Vamos passar aqui. Então, essa velocidade, só dividir por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então, vou colocar aqui a velocidade, que é 20 ao quadrado, dividido pelo raio. Ele deu que o raio aqui, ó, dessa trajetória vale 80. Então, isso é igual a peso, que é 16.000. Então, 16.000 menos a normal, que é o que a gente está querendo descobrir. Legal, então resolve aqui, ó. Vou cortar esse zero com esse zero. Aqui, ó, pode fazer isso, tá, pessoal? Tem 16 e 8. Simplifica, 16 dividido por 8 é 2. E aí sobra esse zerinho aqui, ó. Não esquece dele, tá? Então dá 20, ok? Esse 2 com esse zero. Vezes 20 ao quadrado, que é 400. Esse 80 já foi embora, já cortei. Então é igual a 16.000. Cuidado que aqui é vezes, tá, pessoal? Não é 20.400. Isso daqui, então, 400 vezes 20 dá 8.000. Ah, desculpa, aqui menos a normal, né? Menos a normal. Então, 8.000 é igual a 16.000 menos normal. Jogar essa normal para lá, tá? Que ela está negativa, ela fica positiva. E vou jogar ao mesmo tempo esse 8.000 para cá. Ele vai ficar negativo. Então, ó, esse E menos N vira N. O 16 já estava aqui bonitinho, deixa o 16. E o 8.000 que eu joguei vai como menos, né? Que ele estava com um maisinho aqui. Menos 8.000. Ora, pois, normal, 16 menos 8 dá 8.000 newtons. Ok? Então essa é a força de reação aqui do que o solo exerce no carro, que é a normal. Ok, pessoal, tem mais 3 exemplos aí, tá? Dá uma pausa se precisar, toma um cafezinho. Vamos ver mais os 3 lá que vocês estarão bem preparados aí, sabendo fazer esses exemplos todos. Legal, então vamos lá para o terceiro. Pessoal, é importante depois que vocês tentem fazer esses exercícios sozinhos, tá? Para ver se está tudo ok. Porque às vezes fazendo com alguém, falando tal, tudo faz sentido, mas vocês vão ver que quando vocês vão tentar fazer sozinho, às vezes esquece o sinal, esquece por que tem que inverter. Tá? Então vocês precisam tentar depois para ver se está tudo ok mesmo aí. Então, esse exercício é clássico, tá? Um dia na vida vocês vão ter que fazer esse exercício. Então, de novo, dá uma lidinha aí, ver se vocês conseguem entender bem. Beleza, então tá o cara aqui, nesse tal do Globo da Morte, né? Que tem alguns circos. O cara vai pegar e ficar dando voltinha aqui com a bicicleta. E não sei se dá pra enxergar, que se ele chegar aqui em cima muito devagar, esse cara cai.
né? Então ele tem que ter uma velocidade mínima aqui para que ele continue grudado nesse globo, né? Se ele vier muito devagarinho, game over, né? Então, o foco aqui vai ser essa situação que ele está no ponto mais alto, tá? Que ele pergunta o menor valor da velocidade no ponto mais alto. Nessa matéria de física, pessoal, 90% das vezes não importa o que ele está perguntando. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente tem feito. Vocês vão ver que no final a gente sempre acaba achando, ou a maioria das vezes acaba achando o que ele quer. Então, primeiro passo, isso mesmo, né? Desenhar as forças. Então, que força que esse motociclista tem aqui em cima? O peso para baixo. E tá vendo que ele está encostado aqui no globo? Né? A roda está encostada. Sempre que tem uma coisa encostada na outra, tem a normal. E nesse caso, como ele está encostado no chão acima dele, essa normal vai ser para baixo. Que então, peso e normal, nesse caso, são para baixo. Muito bem, então, segundo passo aqui, fazer a centrípeta. Quem faz o papel de centrípeta? Olha lá, eu tenho tanto peso quanto a normal apontando para o centro da trajetória. Então, nesse caso, a centrípeta é o peso mais a normal, tá? Porque as duas estão apontando para o centro. Tá? Segundo, terceiro passo, substituir força centrípeta pela fórmula mv² sobre R é igual a peso mais normal. Ok, percebe aqui que nesse caso ele não deu a massa desse motociclista para a gente colocar aqui para calcular o peso. Mas não tem problema que vocês vão ver que no final essa massa vai cortar, nem vai precisar dela. Ok? Então, como é que a gente começa? Ó? Isso é um pouco decorado, um pouco entendido, tá, pessoal? Ó, qual que é a condição dele quase cair? Quando ele estiver quase caindo desse globo, né, para ter a velocidade mínima, ele está quase deixando de encostar no globo. Enquanto ele estiver encostando firme e forte aqui, não tem problema, ele está de boa. Se ele deixar de encostar, é porque ele começou a cair. Quando ele deixa de encostar, essa normal zera. Tá? Então, quando ele nesses problemas de globo, ou às vezes alguns outros problemas que ele pede velocidade mínima, então velocidade mínima, a gente vai assumir que essa normal vale zero, porque ele está deixando de encostar. Se ele for mais devagar que isso, ele cai. Então, velocidade mínima normal igual a zero. Isso ele não vai te falar, você precisa saber isso daqui. Tá? Então, essa normal aqui ó, vale zero, eu corto ela. Ou seja, vamos continuar aqui. Ó. Então, m, que ele não deu, que é a massa. A velocidade, que é a velocidade que a gente está querendo achar. Então, também não temos aí. Dividido pelo raio, o raio é 3,6. É igual, formulinha do peso, lembra lá? M vezes G, né? Vou pôr o G já como 10, tá? Que ele deu pra gente. Olha lá, que legal. Peso aqui, a massa acaba cortando dos dois lados. Tá? Então, V², passa esse 3,6 que está dividindo, passa para lá multiplicando, tá? Então, fica 3,6 vezes o 10 ali que já existia. Então, V² é 36, né? Faz aqui a multiplicação. V é raiz de 36. Ou seja, V é igual a 6 metros por segundo. Quer dizer que se esse motorista aí chegar aqui com 6, ele está quase caindo, mas ele ainda não cai. Se ele chegar com 5,9, ele cai. Tá? Então essa vai ser a velocidade mínima aqui desse motoqueiro. Tudo bem? Esse problema aqui é clássico de cair. Se cair, a gente acerta aí, né? Então vamos lá, próximo. Força aí, pessoal, que já estamos terminando. Outro clássico de cair é do carro fazendo curva. E esse é um dos mais bizarros, tá? Esse, se você não tiver feito antes, é muito difícil você ter esse insight na hora da prova. Então, dá uma lidinha aí, vê lá se você compreende bem.
Muito bem, então vamos lá. Ó. Tem um carrinho aqui que vai fazer uma curva. Ó. Vou desenhar aqui, visto de cima esse carrinho, tá, pessoal? Então, opa, que estrada meio esquisita aqui. Então tá o carrinho aqui, visto de cima, ele tá lá e vai começar a fazer uma curva aqui para virar a estrada aí, né? Então, é como se o meu círculo fosse esse, ó. Tem um circulão aqui, ó. E ele tá fazendo um quarto de círculo aí no caso, né? Esse exercício é o seguinte, ó. Que forças estão agindo nesse carro? Vou desenhar esse carrinho aqui de perfil, tá? Para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Então tá o carrinho aqui. Tá? Então estou vendo ele de lado, não de cima, como esse desenho. Então que forças que ele tem aqui? Ó? Ele vai ter o peso para baixo e a normal para cima. Né? Aqui é a estrada. Beleza, você vê que se eu desenhasse nesse desenho de cima, o peso estaria apontando lá para baixo e a normal aqui para cima. Você vê que nenhuma das duas estão apontando aqui, ó, para o centro da trajetória desse cara. E qual que é a grande sacada desse problema? É que, na verdade, existe uma força aqui apontando para o centro, que é a força de atrito entre o pneu do carro e a estrada. Tá? Então é isso que você tem que saber, chegar sabendo. É que tem essa forcinha de atrito no problema do carro, que é quem vai fazer o papel de centrípeta. Né? Lembra, sempre para fazer uma trajetória circular, você precisa que haja centrípeta. Nesse caso, quem vai fazer o papel é a força de atrito. Ok? Então, vamos lá. Quem que faz papel de centrípeta, né? Como sempre, temos que perceber isso, é a força de atrito. E só ela nesse caso. Tá? Porque normal e peso não estão na direção aqui desse centro. Elas estão perpendiculares ao centro. Aí, né? Então, fórmula. Força centrípeta, não podemos esquecer, mv ao quadrado sobre r sempre. Força de atrito, lembra lá, pessoal? Formulinha de força de atrito é o μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal. Okay? Nesse caso, então, ele falou que o coeficiente de atrito vale 0,5. Então, esse μ aqui, 0,5. Quem que é a força normal, né? A gente dá uma olhada nesse desenho ó, de perfil. Tá vendo que o carrinho aqui não vai nem começar a voar e nem cair e entrar na terra? Quer dizer que essa normal tem que estar sendo equilibrada por esse peso. Então, essa normal vai valer o peso. Lembrando que peso é m vezes g. Então, a massa que ele deu que é 600, vezes a gravidade que é 10. Esse peso é 6.000 newtons. Portanto, essa normalzinha vai valer 6.000 também. Okay? Então, vou jogar aqui, ó, 6.000. Então, a força de atrito, 6.000 vezes meio, metade de 6.000, né? 3.000. Beleza, então, força de atrito aqui, 3.000. Vamos lá, continuar aqui, ó. Então, como é que fica aqui, ó? Massa é 600, então 600 vezes v ao quadrado. Essa é a velocidade que a gente está querendo achar, tá, pessoal? Ele está perguntando a velocidade máxima. Seguinte, ó, sempre que você fizer o problema do jeito que a gente está fazendo, essa velocidade que a gente está achando já vai ser essa máxima, tá? Por que que é a velocidade máxima? Ele vai estar vindo aqui, se ele vier muito rápido, ele não consegue fazer essa curva. Né? Se ele vier muito no pau aí, ele pega e sai aqui da pista. Então tem uma velocidade máxima que ele pode chegar para conseguir fazer essa curva. E esse Vzinho aqui representa essa velocidade máxima aqui. Tá? Isso está ligado com o coeficiente de atrito. Tá? Porque assim, quando a gente usa coeficiente de atrito aqui valendo meio, é como se a gente estivesse supondo que esse atrito já está no máximo que ele aguenta. Porque quem faz o carro fazer a curva é o atrito. Se você já está no máximo do atrito, quer dizer que essa velocidade já está no máximo também. Tá? A gente poderia usar um atrito menor aqui e não achar a velocidade máxima. Quando a gente usa o coeficiente de atrito, está implícito que a gente está achando a velocidade máxima já. Ok?
Então, esse v é a velocidade que a gente quer achar. Dividido pelo raio, que vale 80. Então, igual a 3.000. Cortar a mão de zero aqui, né? Ó, cortar esses dois com esses dois. Então, fica 6v ao quadrado. Esse 80 que está dividindo toda a galera, eu vou passar para lá multiplicando. Tá? Então, fica 30 vezes 80. Então, 6v ao quadrado é igual. Olha lá, pessoal, 3 vezes 8 dá 24, né? E aí eu boto os dois zeros que eu não levei em consideração. Ou seja, v ao quadrado é igual a 2.400. Passa esse 6 aqui dividindo, né? Ele está multiplicando aqui. Dividido por 6. 2.400 dividido por 6, ó, 24 sobre 6 dá 4. E mais os dois zerinhos que a gente não levou em consideração. Portanto, v é raiz de 400. Ok? Para tirar esse quadrado, né? Você tira a raiz dos dois lados aqui. Raiz de 420 metros por segundo. Ok? Então, essa é a velocidade máxima aí que ele pode chegar. Se ele chegar acima de 20, esse carro não consegue fazer essa curvinha aqui, ó. Ele vai derrapar e vai acabar saindo aqui da pista. Ok? E tem mais um último aí, então, para a gente resolver, que é o mais difícil aí. Mas vamos lá, força aí que tudo dará certo, né? Beleza, então dá uma pausa aí, dá uma lidinha, vê se está tudo ok, se familiariza bem com o problema aí, pessoal. Então, como sempre, né? A gente vai começar fazendo as mesmas coisas, que é o quê? Primeira coisa, desenhar as forças que agem aqui nesses blocos, tá? Então, nesse bloquinho de baixo, ó, que força que tem? Tem um peso aqui para baixo. Como ele chamou de M2, vou chamar de peso 2, tá? Esse bloco está amarrado num fiozinho, ó. Sempre que tem fiozinho, tem uma tração aqui nesse fio. E que forças tem nesse outro bloco, ó? Vai ter um peso aqui para cima. Oh, desculpa, pessoal, normal aqui para cima, né? Que ele está apoiado na mesa. Vai ter o pezinho aqui para baixo. E ele tem um fiozinho também. Então, tração aqui. Aqui chama de peso 1, tá? E aqui é importante, ó, como esse fio é um fio só, essa tração é igual a essa, tá? Sempre que o fio for o mesmo, a tração é a mesma. Que então fizemos aí o desenho das forças. Segundo passo, como sempre, fazer a centrípeta. Quem que está descrevendo o movimento circular? No caso, é esse bloquinho. Tá? Esse bloquinho aqui está paradinho ali. Então, a gente vai fazer a centrípeta, né, que ele está fazendo esse movimento de círculo, para esse bloco. Então, vamos lá. Força centrípeta. Quem que é a força que está apontando para o centro aí? Nesse caso, é só a tração. Né? Então, ela que faz o papel de centrípeta. Ok? Essa normal e esse peso, ó, estão aí perpendiculares em relação à mesa. Não tem a ver com a centrípeta. Segundo, terceiro passo, usa a fórmula mv² sobre r, a famosa centrípeta, é igual a tração. Percebe, pessoal, que eu comecei a fazer o exercício, eu nem vi o que ele está pedindo. Tá? É o que eu falei, você vai fazendo a mesma coisa, desenha as forças, faz a centrípeta, põe a fórmula. Na maioria das vezes você vai chegar onde ele quer, o que ele está pedindo. Só aqui, vou dar uma corrigidinha, tá? Essa massazinha aqui, né, de quem que eu estou calculando a centrípeta? Desse bloquinho 1. Então, essa massa aqui é o M1, ok? Porque aqui tem M1 e M2, não podemos confundir os dois. Legal, o problema desse exercício aqui é que ele não dá muita coisa, né? Vamos ver o que ele deu. A massa ele não deu. A velocidade ele deu, ó, 5. Então, M1 vezes 5 ao quadrado, dividido pelo raio ele deu aqui, meio metro, é igual à força de tração, que ele não deu para a gente. Qual que é o problema desse exercício? Eu tenho duas incógnitas, M1 e T. Quer dizer que eu não descubro nenhuma e nem outra.
que faz? Isso mesmo, né? Vamos olhar agora para outro bloco, ver se a gente consegue tirar informações. Tá? Então deixa em hold por enquanto essa conta, aqui não tem mais o que extrair. Vamos ver se a gente extrai alguma informação desse segundo bloco. Ok? Nesse segundo bloco ele não está fazendo movimento circular, então não faz sentido eu falar de centrípeta. Mas, velha lei de Newton, né? Ele diz que esse bloquinho aqui está parado. Ok? Aqui o M2 permanece em repouso. Se ele está parado, quer dizer que a tração tem que igualar o peso, né? Ele não está indo nem para cima nem para baixo. Então, olhando para esse segundo bloco, eu sei que a tração tem que ser igual ao peso 2 aqui, para que esse bloco esteja parado. Tração não sei quanto vale, mas o peso tem a fórmula, né? M, no caso 2, vezes G, que é 10. Tá? Então, a tração é M2 vezes 10. Agora, vamos tentar juntar essa equação com essa. E ver o que acontece. Vocês vão ver que vai dar exatamente o que ele pede aí. Tá? Então, tem que ter esse feeling, pessoal. Se tiver muita incógnita, você não descobre, continua, faz ali olha para outro bloco. Aqui, ó, tração e tração. Né? Vamos substituir e ver o que acontece aí. Então, M1 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado aqui já vou por 25, ok? Então, M1 vezes 25 dividido por meio é igual a tração. Só que a tração, eu já vou por isso, ó, M2 vezes 10. Que então estou juntando essas duas informações. Para quê? Olha lá, você vai ver que daqui vai sair exatamente o que ele está pedindo. Esse meio que está dividindo toda a galera aqui, vou passar para cá multiplicando, ok? Então fica M1 vezes 25 é igual a M2 vezes 10 vezes aquele meio ali. Aqui não tem muito o que fazer por enquanto. Escrever ao contrário, tá, pessoal? 25M1 fica mais confortável. Aqui 10 vezes meio, 10 vezes metade dá 5. M2. O que ele está pedindo? Ó? M2 sobre M1. Ou seja, aqui usa um pouquinho de matemática, tá? Eu preciso fazer esse M1 vir dividir esse M2 aqui para dar o que ele quer. Como ele está multiplicando 25, eu posso passar esse M1 para o outro lado ali, dividindo. Então fica 25 é 5M2 sobre M1. Aqui todo mundo, né? E olha, esse 5 está multiplicando M2. Então posso passar ele para o outro lado dividindo. Ou seja, 25 dividido por 5 é igual a M2 sobre M1. Que é exatamente o que ele quer, né? Então, se resolver essa conta, ó, 25 sobre 5 é exatamente 5. Ou seja, M2 sobre M1 é 5. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Ó, força centrípeta. Sempre a mesma coisa, tá? Então, desenha as forças, vê quem está fazendo o papel de centrípeta, substitui pela fórmula da centrípeta e vai jogando as informações que ele te deu. Você vai ver que você vai chegar aí, provavelmente, tá? O que ele está pedindo. Se vocês tiverem ainda aí alguma dúvida, algum comentário, ou quiser que a gente faça aqui revisão de outra matéria, outro assunto, visite nosso site lá, www.easyvest.com.br. Tem um botãozinho de dúvida, envie sua dúvida, sugestão. Tente descrever bem, ok, pessoal, o que vocês querem. Que às vezes o pessoal coloca só um tópico, só um título, e a gente não sabe exatamente o que o pessoal quis dizer. Tá? Tenta descrever bem o que você gostaria que a gente explicasse e a gente vai te responder aí rapidinho. Ok? Isso aí, pessoal. Até a próxima.